A ameaça de Doug Ford surge em resposta às possíveis tarifas impostas por Donald Trump aos produtos canadenses, refletindo disputas históricas, como as tarifas sobre aço e alumínio em 2018. Ontário, como uma província economicamente vital, posiciona-se para proteger seus interesses. Corte de energia. Ontário fornece energia hidrelétrica a estados norte-americanos, como Nova York e Michigan. Interromper esse fluxo afetaria regiões dependentes, mas também impactaria a receita provincial. Álcool americano. O Conselho de Controle de Licores de Ontário, LCBO, é um monopólio provincial. Retirar produtos do ZEW avisa setores sensíveis, seguindo a estratégia canadense de 2018. Região tarifas sobre bens agrícolas. Contrato com a SpaceX. Cancelar o acordo de US Dollars. 100 milhões para a internet. Starlink em áreas remotas tem duplo efeito. Impacto simbólico, atingindo uma empresa de alto perfil, e custo para comunidades rurais de Ontário. Embora o comércio internacional seja responsabilidade federal no Canadá, medidas como controle de álcool e energia são geridas provincialmente. A ação de Ford pode ser coordenada com o governo federal ou uma manobra unilateral para pressionar Ottawa a adotar postura firme. Econômicos. Ontário pode perder receitas com energia e enfrentar escassez de produtos importados. Políticos. Ford busca projetar liderança resoluta, capitalizando sentimentos anti-EUA, comum em disputas comerciais. Diplomáticos. Ações unilaterais podem complicar relações bilaterais, exigindo alinhamento com o governo federal canadense. Provavelmente trata-se de postura negociadora. Histórico mostra que medidas extremas, corte de energia, são improváveis, mas servem para pressionar os ZEW a recuar. O cancelamento do Starlink, porém, é factível, já que depende de decisão provincial. A interrupção do Starlink prejudicaria projetos de conectividade rural em Ontário, revelando o custo social da retaliação. Ford pode estar disposto a priorizar a mensagem política sobre necessidades locais. A declaração de Ford reflete uma estratégia de jogo duro, comum em guerras tarifárias, combinando medidas econômicas tangíveis e simbolismo político. Embora algumas ações sejam viáveis, como tarifar álcool, outras, corte de energia, são mais retóricas, visando fortalecer a posição negociadora do Canadá. O êxito depende da resposta dos ZEW e do alinhamento com o governo federal canadense, além do cálculo de custo-benefício para a economia de Ontário. Ontário é um fornecedor crítico de energia hidrelétrica para estados norte-americanos como Nova York e Michigan. Essa relação não é apenas comercial, mas estratégica. Poder de barganha canadense. A dependência dos ZEW na energia limpa de Ontário oferece ao Canadá uma alavanca única, já que a transição verde dos Ionewa depende parcialmente dessas importações. Vulnerabilidade mútua. Se Ontário cortasse o fornecimento, estados norte-americanos enfrentariam custos imediatos, mas a província também perderia receita. A exportação de energia gera cerca de 2 bilhões ano. Isso revela um jogo de frangos. Ambos os lados têm incentivos para evitar escaladas, mas apostam na racionalidade do adversário. A postura de Doug Ford desafia a noção tradicional de que política externa é domínio exclusivo do governo federal. Ativismo provincial. Ao ameaçar retaliar unilateralmente, Ford projeta Ontário como um ator geoeconômico autônomo, refletindo uma tendência global de regiões, Ismoas, Catalunha, Quebec, usarem seu peso econômico para influenciar agendas nacionais. Tensão federal-provincial. A estratégia de Ford pode colidir com a abordagem de Ottawa, que historicamente busca equilibrar retórica firme com diplomacia pragmática. Se não coordenada, a ação provincial pode fragmentar a posição canadense, dando aos ZEW brechas para negociações divididas. O cancelamento do contrato da Starlink e o foco em minerais críticos revelam novas frentes nas guerras comerciais modernas. Minerais estratégicos. Ontário possui reservas de lítio, níquel e cobalto essenciais para baterias de veículos elétricos e tecnologia militar. Ao expandir seu setor mineral, a província busca posicionar o Canadá como alternativa à China, em cadeias de suprimentos estratégicas, alinhando-se à iniciativa de defesa da América do Norte do Zero Proceu, mas sob condições canadenses. Tecnologia como arma. Ameaçar a SpaceX vai além do simbólico. É um aviso de que o Canadá pode retaliar contra setores de inovação do Smithsonian, afetando projetos conjuntos, defesa espacial. O rompimento com a Starlink expõe um claro dilema ético. Desconexão rural. Cerca de 12% dos domicílios rurais de Ontário
dependem de satélites para a internet. Cancelar o projeto atrasaria iniciativas de inclusão digital, aprofundando desigualdades. Sacrifício local por interesses maiores. Ford parece disposto a usar comunidades remotas como moeda de troca, sugerindo que, em guerras comerciais, grupos vulneráveis frequentemente carregam o fardo invisível das decisões geopolíticas. A frase "com um sorriso no rosto" não é acidental. Teatro político. Ford adota uma persona de líder durão para mobilizar apoio doméstico, capitalizando o sentimento anti-UE, especialmente após Trump chamar o Canadá de ameaça nacional em 2018. Risco de escalada. A retórica agressiva pode endurecer as posições de ambos os lados, reduzindo espaço para compromissos. Em 2018, por exemplo, as tarifas de Trump custaram ao Canadá 3,2 bilhões em exportações, mesmo após concessões. NAFTA-USMCA como contexto. O acordo USMCA, revisado em 2020, inclui cláusulas que limitam tarifas, mas a disputa atual testa sua robustez. Se os EUA impuserem novas tarifas, o Canadá pode recorrer a mecanismos de disputa do USMCA, mas o processo é lento. A disputa sobre madeira serrada dura 20 anos. Cenários possíveis: desescalada, pressão de governadores de estados dependentes da energia de Ontário. Ixus, Michigan, pode forçar Trump a recuar. Ciclo de retaliação, tarifas, cortes de energia. Tarifas sobre energia. Recessão setorial em ambos os lados. Ontário e os estados do meio-oeste dos EUA são economicamente integrados das indústria automotiva. Uma guerra tarifária fragmentaria cadeias produtivas já frágeis pós-pandemia, evidenciando o paradoxo. A interdependência gera tanto força quanto vulnerabilidade. A ameaça de Ford não é apenas sobre tarifas, mas sobre soberania em um mundo multipolar. Ao misturar energia, tecnologia e recursos críticos, Ontário está redefinindo como entidades subnacionais podem influenciar a geopolítica. Porém, o risco é claro. Em um jogo onde ambos os lados dependem um do outro, não há vencedores absolutos, apenas custos redistribuídos. A longo prazo, a lição é que a resiliência econômica exigirá diversificação, não apenas retórica combativa. Análise estrutural. Das tensões Ontário-EUA, desdobramentos estratégicos e consequências sistêmicas. A relação energética entre Ontário e o ZEC-Meru é sustentada por acordos de longo prazo, como o Tratado do Rio Colúmbia, 1961, e o Acordo de Integração Elétrica da América do Norte, 2021. Esses contratos são não vinculantes internacionalmente. Sob a estrutura da Comissão de Cooperação Ambiental, CCA, um corte unilateral por Ontário violaria esses termos, expondo a província a disputas legais e compensações bilionárias. No entanto, a dependência de estados como Nova York, 30% de sua energia vem de Ontário, cria uma assimetria de risco. Os EUA enfrentariam apagões imediatos, enquanto Ontário perderia receitas críticas, os 1,5 bilhão ano. Historicamente, crises como o apagão de 2003 no nordeste do ZEUT, causado por falhas em redes conectadas ao Canadá, revelam como a interdependência é tanto um ativo quanto uma fragilidade sistêmica. A Constituição canadense, Lei de 1807, atribui ao governo federal a autoridade sobre comércio internacional, artigo 132, mas delega a gestão de recursos naturais e energia às províncias. A ameaça de Ford testa os limites desse arranjo. Precedentes. Em 2018, o governo de Alberta tentou bloquear a expansão do oleoduto Trans Mountain para pressionar políticas climáticas federais, mas foi derrotado judicialmente. Ontário, porém, usa sua posição de maior economia do Canadá, 40% do PIB nacional, para forçar alinhamento. Risco de fragmentação. Se Ottawa não apoiar Ford, províncias como Quebec e Alberta poderiam adotar táticas similares em futuras disputas, corroendo a coesão nacional em política externa. Ontário detém 60% das reservas canadenses de lítio e 80% de cobalto, minerais essenciais para baterias e semicondutores. A estratégia da província visa substituir a dependência de minerais chineses, que controlam 70% do refino global de lítio, por uma aliança norte-americana, mas com condicionantes. Investimento em processamento, a Local Ag, planta da First Cobalt em Ontário, e garantias de preços. Implicações geopolíticas. O Canadá busca posicionar-se como país de origem confiável para os Userawi-Wood, mas exige reciprocidade e ter acesso privilegiado a contratos de defesa. Se os EUTED impuserem tarifas,
Ontário poderia direcionar minerais para a UE ou Japão, fragilizando a iniciativa de defesa da América do Norte. O cancelamento do contrato da Starlink não afeta apenas áreas rurais, mas também projetos bilaterais, a colaboração EU-Canadá na Estação Lunar, Gateway, NASA-IS, depende de foguetes da SpaceX. Retaliar contra a empresa de Elon Musk poderia atrasar missões críticas, dando vantagem à China e à Rússia na corrida espacial. Inovação civil-militar. A Starlink é vital para comunicações militares na OTAN. Um rompimento prejudicaria exercícios conjuntos como o NORAD, em um momento de tensões com a Rússia no Ártico. A desconexão de 12% das comunidades rurais de Ontário aprofundaria. Divisão digital, 43%. Dos indígenas canadenses em áreas remotas já têm acesso limitado à internet. O cancelamento da Starlink perpetuaria a exclusão, violando a Declaração da ONU sobre Direitos Indígenas, artigo 16. Alternativas ilimitadas. Satélites da UE, por OneWeb, ou parcerias com a Amazon, Project Kuiper são opções, mas exigiriam renegociação em meio a uma crise. Algo politicamente inviável. Ameaças tarifárias atingiriam setores simbióticos. Automotivo. Ontário e Michigan compartilham uma cadeia just-in-time. Tarifas de 25%, como as propostas por Trump em 2018, custariam os 15 bilhões ano ao Canadá e 126 mil empregos no Sinai-Sil, segundo o Centro de Pesquisa Automotiva.